quando as orações parecem não ser ouvidas. Oração na profunda agonia. A cidade estava em festa, cheia de agitação e alegria. Contudo, a noite estava pesada e sombria. Em um jardim, iluminado apenas pela luz da lua, estava sendo travada a maior batalha da humanidade. Em uma esfera totalmente espiritual, de dimensões que palavras não podem descrever. Ele estava se sentindo só e angustiado. Seus amigos e discípulos caíram em sono profundo, deixando-o sozinho diante do maior desafio de sua vida. Em agonia, ele se ajoelha e ora: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não como eu quero, mas como tu queres. Ele se levanta, vai até os seus amigos que estão dormindo, retorna e ora: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Apesar de saber que veio cumprir esse propósito, a cruz era algo que ele não desejava. Ele sabia que na cruz toda a culpa e vergonha da humanidade estaria sobre ele. Ele, que nunca sofreu culpa, nem transgressões. Na cruz, pela primeira vez, Jesus foi separado da presença do Pai e foi abandonado por ele. Neste momento, ele carregou um fardo indescritível, o pecado de toda a humanidade sobre ele, o meu e o seu pecado. Ele foi abandonado para que nós fôssemos feitos filhos e tivéssemos acesso ao Pai. Na cruz, ele foi esmagado pela culpa e vergonha para que pudéssemos ser libertos de nossa própria vergonha e culpa. A cruz é o clímax de toda a história bíblica. Uma história que foi profetizada desde o início da Bíblia. A batalha foi muito além da dor física, que não se compara com o sofrimento que o esmagou, o peso do nosso pecado. A batalha contra o pecado, Satanás e seus anjos, foi vencida na cruz. E se Deus tivesse atendido a primeira parte da oração de Jesus? Como estaríamos hoje? Muita coisa seria diferente. E não estaríamos aqui falando sobre isso. Portanto, naquele momento, a melhor resposta para o clamor de Jesus foi o silêncio de Deus. Jesus deliberadamente veio à Terra com o único propósito de redimir o homem caído. Sua vinda fazia parte do plano eterno de Deus para a nossa salvação. No jardim, Jesus estava angustiado, com a alma profundamente triste. As palavras, choro alto e lágrimas descrevem uma expressão das emoções mais profundas. Ele ora por 3 vezes, colocando sua dor e angústias com pedidos sinceros. Jesus tinha um relacionamento próximo e confiava profundamente no seu Pai. Ele foi até ele com seus problemas mais profundos e clamou honestamente. Jesus não apenas confiou em Deus seus medos, tristezas e pedidos, mas também confiou no plano perfeito que Deus tinha para o seu futuro. Mesmo quando isso lhe custaria a vida, Jesus confiou na vontade de seu Pai. Nem toda dor ou dificuldade que a vida nos lança, podemos chamá-las de vontade de Deus. Mas qualquer situação que estivermos enfrentando, podemos colocar em oração com o coração sincero diante dele. Oração com palavras verdadeiras, daquilo que realmente está em nossos corações.
Jesus não teve receio de dizer que não queria a cruz. Foi sincero, abriu o coração. Como consequência, o Senhor o fortaleceu. O texto de Lucas diz que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Uma mudança extraordinária acontece antes mesmo de Jesus sair do jardim. Quando os homens vêm prendê-lo, ele reage de forma corajosa, firme e amorosa. Nos eventos seguintes, não vemos um Jesus angustiado, mas um Jesus calmo, inalterado, completamente senhor do seu destino. O controle estava em suas mãos. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. Ele diz a Pilatos. Poucas horas depois, ele grita em um discurso profundo: está consumado. Chuck Qualis escreveu: no jardim do Éden, Adão e Eva disseram: não como tu queres, mas como eu quero. No jardim do Getsêmani, Jesus disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. O que inicialmente nos levou a nos perdermos foi exatamente o desejo de seguir nossa própria vontade, ao invés de buscar a vontade de Deus. Precisamos confiar em Deus, que pode transformar nossos desejos autocentrados em um plano surpreendentemente grandioso. Quando aparentemente não temos as nossas orações atendidas, ou quando Ele está em silêncio. Quando Jesus orou para aquele que poderia salvá-lo da morte, ele não obteve essa salvação. Em vez disso, ele obteve a salvação do mundo. Definitivamente, pedir a Deus que nos ajude, nos cure, nos liberte, é lícito. A Bíblia está cheia de pessoas com orações respondidas. Nós mesmos falamos aqui sobre a oração de Ana, como Deus respondeu ao clamor dela. E essas pessoas foram ajudadas a sair de situações bastante desagradáveis. O que podemos aprender nessas orações? É que além de nossa oração pela ajuda de Deus, podemos acrescentar uma oração para que sua vontade seja feita, mesmo nas situações em que realmente parecem difíceis. Esse é um grande desafio, orar e realmente dizer: seja feita a tua vontade. Isso exigirá caminhar bem perto de Deus, gastar tempo e nos aproximarmos dele em um relacionamento onde oramos tanto pelas nossas necessidades quanto para que a vontade dele seja feita. Embora pareça que a oração de Jesus não foi respondida, foi. Ele orou: essa é a minha vontade, porém, faça a sua vontade. O que podemos aprender com a história de hoje? Que tal orarmos para que a vontade do Pai se cumpra em nossas vidas? Seja qual for a situação que você esteja passando, por mais difícil que seja, entregue a Ele e peça que a vontade dele seja feita. É tão reconfortante ter alguém a quem podemos confiar, um Deus grandioso, maravilhoso, que podemos colocar diante dele os nossos medos, frustrações, através da oração. Nos sentimos confortados, consolados pela palavra de Deus. E assim como ele fortaleceu Jesus lá no jardim, ele nos fortalece. No entanto, existem bilhões de pessoas no mundo que ainda não ouviram falar sobre Jesus e a batalha vencida na cruz para nos trazer salvação. Ore por isso. Apresente a Deus países e povos que não tiveram a oportunidade de conhecer a maior história de todos os tempos. Ore pelos países no norte da África, ore pelo Oriente Médio, ore pelo Irã, Israel, ore pelo Sudão, Eritreia. Coloque um mapa diante de você e ore por esses países. Peça a Deus que se revele a esses povos assim como Ele se revelou a nós, para que eles possam ter essa oportunidade de conhecer a maior história de todos os tempos.
Ore para que Deus faça a vontade dele nesses povos e nesses países. Você ouviu? Conectando Histórias. Compartilhe essa história com alguém ao longo dessa semana.